Olá, seja bem-vinda! Uma live aqui para você. É nas lives que nós nos aprofundamos. E se você quer realmente ter um emagrecimento sustentável, um emagrecimento profundo, e aqui também, nessa live, você vai entender por que você come mesmo quando não está com fome. Mas a gente vai fazer mesmo aquele passo a passo, uma análise do tempo. Vamos trazer coisas na prática. Então vamos almoçar juntas porque agora são meio-dia e são 15 minutos de live sem enrolação para você realmente levar algo dessa conversa para você, né? Então eu vou esperar mais um pouquinho aqui para as pessoas entrarem nessa live e vir junto com a gente para participar. Entender um pouco mais sobre emagrecimento, como que essa relação com a nossa infância principalmente, né, tem com a comida. Então, por que eu como mesmo quando eu não estou com fome? É intrigante isso, né? E pra gente, às vezes, entender esse comer para aliviar algo, algumas pessoas têm sim noção de que comem porque tá sentindo algo, mas elas não sabem. Às vezes elas podem até dizer, eu como por ansiedade, né? Mas ansiedade é a sensação fim, digamos assim, a sensação resultado de algo mais profundo. E pra gente começar a introduzir um pouco esse bate-papo, existe 3 feridas emocionais que se relacionam, têm mais dificuldade de se relacionar com a comida, ou diria até que tem mais dificuldade com o excesso de peso. E essas 3 feridas são a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida do abandono. Seja bem-vinda! Vocês vão entender agora por que vocês comem mesmo sem estar com fome. Mas, Andréia, eu não lembro de nada, tudo o que me aconteceu na minha infância, todas as emoções, eu já realmente perdoei, enfim, passou, eu entendi, às vezes foi uma besteira e algo assim. Mas, será que essa criança ainda não está aí? E eu vou te provar nessa live o porquê que essa criança ainda está aí e por que esse padrão está se repetindo, principalmente com relação ao teu excesso de peso, com relação à tua comida. Então, essas feridas trazem um comportamento lá da primeira infância que eu me relaciono com a comida, que eu tenho uma necessidade inconsciente de aliviar algo que eu não sei. Mas eu sei, Andréia, que eu como por ansiedade. Tá, mas tem algo aí mais profundo, mais lá embaixo, que a gente pode esmiuçar. E é isso que eu quero trazer para você. E algumas situações você vai se identificar aqui com certeza, principalmente se você tiver da ferida da humilhação. A ferida da humilhação, ela requer um corpo forte, um corpo que sustenta algumas coisas. Inconscientemente, às vezes, essa pessoa está passando por algo que ela precisa ser forte. E esse corpo, naturalmente, é forte. Mas, Andréia, quais são as situações que me feriram, me fizeram sentir uma certa humilhação? Quais foram as situações que eu possa ter passado que fez com que eu me sentisse assim? Que fez com que eu, às vezes, tenho medo de falar, de me posicionar, tenho medo do mundo, tenho medo, às vezes, de uma pessoa que é autoridade na minha cabeça, né? Então, quais foram as situações lá da infância que me fizeram, assim, um medo de errar, um medo de, às vezes,
sair daquele padrão, sair daquela caixa, de evoluir de fato, tá? Então, essas situações, vou trazer algumas coisas na prática e também pedir autorização para uma paciente trazer um pouco da história dela aqui para vocês entenderem, tá bom? Então, na infância, algumas coisas acontecem que eu me sinto humilhada, que eu me sinto com vergonha, e isso eu levo esse padrão para a vida. Como assim? Às vezes você tá lá na escola e tem uma professora muito brava. Essa professora às vezes vai brigar com aquele aluno, às vezes vai brigar nesse sentido assim, não é hora de ir no banheiro, e às vezes realmente a criança está com vontade de ir no banheiro, às vezes chega a fazer xixi na calça, né? Então, situações assim, eu dei um exemplo da escola, né? Às vezes a criança sabe a resposta, levanta a mão, mas aí recebe uma crítica do colega ou da própria professora e ela se fecha. Ela se fecha para o mundo. E aí eu não posso aparecer, eu não posso errar. Ela vai criando esses padrões e vai colocando essas armaduras para sobreviver, digamos assim, não é? E fora da escola, dentro do ambiente familiar, o que eu vou citar aqui para vocês são situações que às vezes a gente diz, nossa, mas é uma situação simples, comum, corriqueira, que acontece, né? Às vezes acontece, a maioria das vezes, para o bem da criança, mas a criança está no mundo dela, no mundo de criança, e não no mundo de adulto. No mundo onde existe um cérebro que ainda não está desenvolvido, um cérebro em construção, padrões em construção, modos de viver em construção. Então, às vezes, foi uma infância cheia de punições. Você tem que fazer isso, você tem que ter essa responsabilidade, você às vezes apanhou, limpou às vezes a casa na força, ou na surra mesmo, né? Então, era assim que era a infância, né? Cheia de responsabilidades. Eu já ouvi de pessoas dizendo, se a minha mãe chegasse da rua ou do trabalho e a casa não tivesse limpa, ou não tivesse limpa do jeito dela, era surra, era couro, né, como dizem em casa, era couro, apanhava mesmo. Então, a criança cresceu nessa punição. E essas punições fizeram ela vestir a armadura do medo. A armadura do medo de errar, o medo de falhar, o medo de não seguir os processos, né? Então, foi uma infância que aconteceu algo, principalmente ali entre 2 e 4 anos, que é essa fase do registro, né, dessa ferida, da humilhação. Então, foram crianças que foram punidas às vezes com alimentação, que foram punidas porque não limpou a casa de um jeito devido, foram punidas porque não fizeram na hora, né? Apanharam, passaram por vergonha na escola. Então, tudo isso vai enchendo o potinho dessa criança, né? Então, foi uma criança que não pôde ter vontades, foi uma criança que foi muito desrespeitada, ouviu os irmãos serem desrespeitados. E aí, eu quero trazer para você uma linha do tempo de uma cliente que eu pedi autorização. Ela disse, eu belisco, meu problema é belisco, e às vezes eu tenho uma certa compulsão. Falei, tá, mas por que você acha que você belisca? E ela disse, é a ansiedade. Tá, a ansiedade é um resultado fim de algo.
não é? Eu tô sentindo algo que me resultou nesse comportamento de ansiedade e, consequentemente, eu belisco. Mas, de fato, por que essa ansiedade veio? De uma sobrecarga? E algumas pessoas, elas não percebem que elas estão sobrecarregadas, sabe por quê? Porque pro corpo dela é algo habitual, tá? É algo que às vezes ela não sente uma dor por aquilo, tá? Mas inconscientemente ela sente esse resultado dessa sobrecarga lá na frente. Nesse caso específico, por exemplo, é uma mãe que tem uma filha que tem problemas de saúde e depende dela para tudo. E vai ser assim pro resto da vida. Ela já está habituada com aquela rotina de anos, mas ela não tem, às vezes, a maioria das vezes, com quem dividir essa sobrecarga. Não é que o filho gera isso, mas existe um trabalho ali, sabe? De uma mãe, o tempo todo ali, ó, o tempo todo. E às vezes ela não consegue dividir isso com o companheiro. Às vezes o companheiro acha que isso tudo é responsabilidade dela. Então, essa sobrecarga, se ela aprendeu a ter punições lá na infância, essa punição vem punindo o corpo dela. Punindo de que forma? Ficando acima do peso, tendo compulsão, tendo ansiedade, beliscando, comendo mais do que devia. Tá? Então, é essa raiz dessa árvore que às vezes por fora está até bonita, mas lá por dentro, nas raízes dessa árvore, está apodrecida. E é por isso que a árvore às vezes balança. Tá? É por isso que a árvore, quando ela está, às vezes por fora, bonita, e do nada ela cai. Ela cai, ela quebra, ela já não dá mais frutos. Por quê, gente? Porque é fácil pegar isso e colocar debaixo do tapete. Porque não é algo que é palpável, né? As nossas emoções. Ela não é algo palpável. A gente não pega. Não é? Então, e não é algo, por exemplo, e essa ferida não é algo que está exposta. Então, só a gente sabe que isso dói. Ou talvez nem saiba que isso dói. Percebe? Então, olhando para essa linha do tempo, eu espero que você tenha conseguido entender que, às vezes, uma ansiedade, uma compulsão, uma insônia é resultado fim de algo que está lá na raiz. Lá na raiz. E que uma hora ou outra vai aparecer na árvore. E de que forma que aparece na árvore? Não é? Às vezes segura tanto, que a árvore simplesmente, ela estava bonita ali, cheia de flores, e ela cai. Quando vai ver, nossa, as raízes estavam podres. Não teve o cuidado ali dessa raiz, não colocou adubo, não regou, né? E é assim que a gente faz com as nossas emoções. É assim que a gente aprendeu a engolir o choro, aprendeu a dizer sim para todo mundo. E como é o dia a dia dessa mulher que tem essa ferida? Como é? Ela tá o dia inteiro fazendo tudo por todo mundo. Ela, na verdade, tem muita dificuldade de dizer não e fazer diferente, né? Ela engole a raiva. E o engraçado é que quem tem essa ferida, essa mulher, ela não tem o meio termo, sabe? Ou ela é muito boazinha, ou ela é aquela mulher tratozão, sabe? Que explode por qualquer coisa.
Mas aquela quietinha, ela vai suportando, 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 e aí quando ela explode, ela não tem um meio termo, sabe? Ela explode e já derrama tudo e fica tudo descontrolado. Ou ela descontrola com as pessoas, ela descontrola com a comida. Ela não consegue ter o meio termo ali, sabe? Porque ela engoliu, às vezes, o desprezo de alguém, a situação de humilhação, tá sempre olhando para os outros. Ela olha para a vida dela, ela não vê saída, sabe? Ela não vê uma situação. Por quê? Para ela. Eu quero muito ir pra academia, ter um horário pra ir treinar. Sei lá, ou fazer uma massagem, ou fazer a unha. Mas ela não vê possibilidade. De forma nenhuma. Por quê? Ela cresceu com punição, ela tá sempre se punindo. Sempre se punindo. E como é o corpo dessa mulher? A Verônica tá dizendo que eu sou o tratorzão. E como é o corpo dessa mulher? Fica atenta aí, Verônica. Vê se tem algum desses traços aí. Andréia, mas eu não me identifiquei com todos esses traços. Só tem um ou outro traço. É porque a gente tem cinco feridas. E aí, dependendo, a gente tem mais de umas ou de outras. Geralmente é aquela mulher que tem uma bolsa aqui, ó, bem grande. Tem, às vezes, aqui, ó. Ó, eu tenho um pouco, tá vendo, ó? Eu tenho isso aqui mais pesado, ó. Tem o traço do rosto mais quadrado. Pode ver que o meu, ele é triangular, tá vendo? Mas quem tem essa ferida e demonstra no rosto, é um rosto mais quadrado. Você vê linhas mais quadradas nesse rosto, sabe? É uma mulher, às vezes, que tem uma cintura mais quadradinha. Ou um bumbum mais pra dentro. Ou na lateral, são linhas mais quadradas, pernas mais quadradas. Ou aquela mulher que tem a coxa da largura da panturrilha. Já ouviu falar? Bem grossa, do jeito que desce a perna, desce a panturrilha. Esses são traços. É um reflexo que mostra que essa mulher tem a ferida da humilhação. Que essa mulher passou por situações na infância que ela precisa ter um corpo forte hoje. Geralmente é uma mulher que tem ossos mais largos, sabe? Ela pesa mesmo mais na balança. E como que é a gordura, né, dessa mulher? Não é aquela gordura molinha, não. Tá? É uma gordura mais firme, sabe? Então, esses são os maiores traços dessa mulher. A Rô tá dizendo aqui, ó. Eu sou a boazinha que não sabe falar não. E aí come no final do dia. Por quê? Porque se eu falar, eu vou desagradar alguém. Então, é mais fácil eu comer. Ou, às vezes, nem precisa comer, tá bom, gente? O corpo por si só, ele não queima aquilo, porque ele precisa. Ele precisa desse corpo para proteger. Então, eu preciso demonstrar força, ser um corpo forte, para que as pessoas não me humilhem, para que eu não passe o medo que eu passei na infância. Como assim? Às vezes na escola, às vezes com um irmão, às vezes o irmão tinha... Eu era criança e julgava que o meu irmão tinha mais privilégios ou não, tá? Ou a minha mãe dizia assim, ó, eu quero isso pronto, vou cuspir no chão. Quem era a mãe? Tem alguém aqui? Escreve aqui se a mãe falava isso também. Eu vou cuspir no chão. Quando eu voltar, que tiver seco, isso aqui tem que estar pronto. E era essas punições. Só que, gente, qual é o mundo das crianças? As crianças, elas têm um mundo diferente do adulto. Não é? Não é que hoje eu sou muito a favor, eu sou mãe também, eu sou muito a favor de as crianças terem sim responsabilidade.
mas é uma responsabilidade diferente, sabe? Compatível com a idade delas. E respeitar, sabe? A criança. A criança, ela não é um bicho, como às vezes ela é tratada. Ela é um ser humano. E muitas vezes não é assim que funciona. Com necessidades, sabe? Com necessidades que elas precisam ter. Principalmente necessidades emocionais, que para elas são coisas muito, muito, muito importantes, para às vezes o adulto não é. A Clécia tá falando aqui, já passei por isso. E hoje eu sinto muito pela criança interior. Essa criança tá aí. Você pode fugir dela o máximo que você quiser, mas ela tá aí. Ela tá aí e você precisa construir novos padrões. Mas você precisa olhar para isso. E você pode entender isso de uma forma forte, que é através de um acompanhamento. Inclusive tem acompanhamento anual, se você quiser se inscrever, por um valor bem acessível, tá bom? E tem também a opção de você olhar para isso devagar, sabe? Olhar devagar, mas com segurança. Você pode fazer a análise emocional que tá lá no link da bio, entender quais são os teus padrões comportamentais, qual foi a fase que isso aconteceu e qual é esses padrões que te levam a estar acima do peso, a ter uma relação ruim com a comida. Tá? Então, ela vai aparecer aí de alguma forma e você precisa olhar, porque você vai continuar no efeito sanfona se você não resolver isso. Sinto muito te dizer, mas você precisa encontrar um caminho. Não deixa para depois, não. Faz agora. Faz agora. Olha para isso. E aos poucos vai aprendendo a construir. Não é mudar. Não é ser uma pessoa diferente, sabe? Mas é lidar com as tuas dificuldades. É saber lidar com as situações. Saber se respeitar. E aí, quando você sabe se respeitar, você respeita o seu corpo, você pode estar mais magra, você pode ser livre para isso. Tá bom? Muito gostoso o nosso papo do almoço. Obrigada por quem ficou aqui até agora. E obrigada também se você está me assistindo no gravado aqui. Ó, um beijo e até a próxima. Fica ligadinho que essas próximas semanas vai ter muita live gostosa e profunda aqui para vocês se aprofundarem cada vez mais. Um beijo. Tchau, tchau.